A todos que podem me ouvir nesse instante, eu dou boas-vindas e de já convido a sua atenção até o final desse áudio. Nossa reflexão nessa noite se encontra em Salmos 23. É o Salmo de Davi, o qual eu vou dispensar a leitura agora porque é muito conhecido praticamente de todos, que é o Salmo conhecido como Salmo do Pastor. Davi aqui, ele traz à memória quantas bênçãos Deus tem lhe dado. Ele começa a dizer que nada me falta, o Senhor é meu pastor, então eu não sentirei falta de nada. Ou seja, Deus me basta, Deus é suficiente. É interessante que essa presença de Deus é o que acalma o coração do salmista. Eu quero lhe contar rapidamente, refrescando a memória, um texto que se encontra lá no livro dos Reis, quando um profeta de Deus, muito conhecido por muita gente, chamado Elias, ele passa a noite em uma gruta, ele dorme e o Senhor lhe dirige a palavra. É interessante como Deus lhe dirige a palavra ali, aquele profeta, dentro daquela caverna. E Deus diz assim: que fazes aqui, Elias? Essa pergunta é interessante porque isso significa que Deus estava também dentro da caverna falando com o seu profeta. Olha, veja que expressão interessante. Deus é simplesmente simples, fantástico. Davi, então, voltando ao Salmo, ele diz: não sentirei falta de nada. Com esse pastorzão do meu lado, o Senhor é meu pastor, e essa bênção é tão grande que estou tranquilo. Ele é meu pastor. Ele diz, olha, metaforicamente pensando como ovelha do Senhor, Davi diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz ir, ele me leva às águas tranquilas, às águas de descanso. Isso é maravilhoso. Como ovelha, Davi está dizendo, eu sei da minha fragilidade, eu sei da minha necessidade, da minha pequenez, eu sei o quanto preciso ir até as águas tranquilas, eu sei da minha fragilidade e o Senhor me leva até lá, as águas de descanso. Ele diz, há uma bênção ainda que o Senhor me concede, é a bênção de ser refrigerado por Deus. A minha alma se sentir refrigerada. Ele me refrigera a alma. Davi diz, ainda tem mais bênçãos. O Senhor me guia pelos caminhos da justiça. E não é porque eu mereço, mas é porque Ele tem amor ao seu próprio nome. Nós, como seres humanos, escute, meu amigo, nós facilmente entramos em caminhos. Geralmente, nós somos tendenciados a escolher aqueles caminhos direcionados pelo nosso egoísmo, por nossa natureza humana, e tomamos aqueles labirintos, aqueles emaranhados de caminhos que nos causam ou podem nos causar muito mal. Mas Davi diz, o Senhor, por causa do amor que Ele tem pelo seu próprio nome, Ele me guia pelo caminho de justiça. Isso é uma bênção maravilhosa, porque é por amor ao nome dEle que Ele assim faz. Davi diz, eu não preciso ter medo de nenhum mal, porque o Senhor está comigo. Isso é suficiente, isso basta.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, eu não temerei. Sim, Davi está dizendo, eu sei o que é, quantos perigos existem. Há uma ovelha que anda por caminhos como o vale da sombra da morte. Disse que ali era realmente um caminho por onde passavam as ovelhas, e muito perigoso, com lobos. E Davi, como se colocando na posição de ovelha, ele diz, ainda que eu passe nessa vida por caminhos, como se fosse caminhos de vale de sombra de morte, mas eu não tenho que temer. Meus irmãos, isso é bênção de Deus. Daí faz essa retrospectiva e diz, o Senhor está comigo. E além disso, a outra bênção, escute só o que o texto diz. Davi diz, o Senhor me consola. Ele me consola com o seu bordão e com o seu cajado. O bordão pastoral serve para disciplina. E o Senhor consola com esse bordão, sim. Veja, quando você tiver um tempinho, abra sua Bíblia em Coríntios 11, que Paulo diz sobre a ceia. O apóstolo escreve dizendo que, por causa disso, muitos irmãos já morreram. Sabe por quê? Estavam tratando a ceia de qualquer modo. E o Senhor consolava os irmãos. Como? Fazendo com que morressem. Para que isso, irmão? Para livrar da condenação, de serem condenados com o mundo. Sim, o Senhor consola com a disciplina dele. Às vezes as pessoas querem um consolo que lhe seja agradável, que seja segundo a sua vontade, mas vem Deus e diz, não é assim. Não é segundo o seu pragmatismo, não é segundo o seu modo de avaliar, o seu modo prático de pensar, o seu modo lógico de imaginar as coisas, mas é do jeito certo que Deus disciplina. E é interessante que nem sempre o que é certo dá muito resultado. Nem sempre o que é certo as pessoas procuram. Mas Deus disciplina pela ótica, pelo horizonte da verdade. Escute, meu amigo, Davi diz que ainda existe mais bênçãos aqui. Com o seu cajado ele me consola, serve para tirar a ovelha do precipício, do perigo, daquele lugar onde ela se entrou e não consegue sair. E com o cajado pastoral ele faz isso, com a sua misericórdia, ele abençoa a sua ovelha. Davi diz que Deus é exagerado nas bênçãos, porque além de fazer tudo isso, de conduzir a ovelha a pastos verdejantes, às águas tranquilas e tantas bênçãos, além disso, ele ainda prepara uma grande festa, um grande banquete para os seus servos, na presença dos seus inimigos, invejosos, maldosos, que lhe querem o mal, que olham sempre pelo olhar da maldade, que estão sempre imaginando o pior, que querem te ver numa penumbra, numa região do espaço em que a luz é ofuscada, em que não se enxerga direito. Os inimigos lhe querem realmente isso para você. Mas Davi diz, é diante dos inimigos que o Senhor prepara uma mesa para você. E ainda faz mais. Ele unge a cabeça do seu servo com óleo. E traz ainda alegria na vida desse servo. Porque ele diz, o meu cálice chega a transbordar. Isso quer dizer, Deus me faz ter alegria além do que meus inimigos imaginam. Davi diz mais que existe mais bênção sobre
a vida do seu povo, pelo menos ele diz sobre a minha vida, certamente que vai haver bondade e misericórdia para sempre, porque elas vão me seguir. A bondade é um atributo de Deus, que significa bondade no sentido geral da palavra. Deus é bom para com o justo e para com o injusto. Deus manda chuva na fazenda do injusto, na fazenda do justo. Deus manda o sol para o justo, para o assassino, o injusto, o ímpio. Isso é bondade de Deus. Mas Davi diz que o Senhor não apenas dispensa bondade, mas também misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Me seguirão. Eu não mereço, mas a misericórdia do Senhor me segue. Isso corrobora com o que o profeta já dizia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Olha, irmão, meu amigo que está me escutando agora. Davi, quando ele faz a retrospectiva, ele é constrangido pela graça de Deus. E ele diz, olha, eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Agora, pense na sua vida. Pense em você. Isso tudo todas essas bênçãos, como diz um hino, conta muitas bênçãos, conta quantas são. E ficará surpreso quando você contar. O que isso deve fazer de nós? Adoradores, pessoas humildes, pessoas que estão buscando a palavra de Deus, pessoas que estão buscando se limpar com o que realmente limpa. Jesus diz em João capítulo 15, vós já estáis limpo pela minha palavra. É a palavra de Deus que limpa a nossa vida. O que deve causar em nós essa palavra? Deve causar o constrangimento, que Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, ao ponto de que um morreu por todos. O que deve causar essa palavra? Deve nos causar um sentimento de gratidão. Embora a gente esteja vivendo em tempos difíceis, mas não esqueça, meu irmão, foram tantos dias que Deus dispensou graça e bondade, que a gente não consegue numerar tantas bênçãos. Você já parou para agradecer? Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando. Amém.